Pessoal, o sonho pessoal, o sonho acabou. A torcida do Fluminense aí tinha esperança, né, de ganhar aí do poderoso Manchester City, mas as coisas não caminharam, né, muito bem. Né? A gente não está aqui para crucificar, pelo contrário, nenhum jogador do Fluminense, nem o Diniz. A gente está aqui para parabenizar pelo belo ano de 2023, maior ano aí do Fluminense, toda a sua história. E o placar foi feio, né, pessoal? Então, assim, o ano do Fluminense foi brilhante, mas o placar final foi feio e a gente está para falar aqui um pouco sobre esse jogo, né, que começou aí com o Marcelo, uma falha individual do Marcelo logo aos 40 segundos, e o Fluminense saindo aí derrotado com 40 segundos, é isso mesmo. O pessoal já estava se esquentando aí para ver o jogo e o Manchester City já abriu o placar numa falha individual do Marcelo, né, lateral esquerda, que é jogador diferenciado, mas que durante 2023, a gente até fazer uma alusão aqui ao documentário do Globoplay sobre o 4 de novembro, a gente vê que muito dos gols que o Fluminense leva ou foi em cima do Marcelo, ou uma bola errada do Marcelo, enfim. Tem que ser repensado isso para 2024. Assim como o Marcelo também ajudou o Fluminense a estar aí na final, né, naquela jogada sensacional que originou o pênalti. Tá? Mas vem aqui para falar que, infelizmente, não teve jogo. Né? Não teve jogo. Né? Só um time jogou. Fluminense teve aí uns 15 minutos entre o primeiro e o segundo gol de bom futebol, né? E uns 15 minutos, em 15, 20 minutos de bom futebol, mas a gente tem que também aqui falar a verdade, né, pessoal? A gente não sabe também, né, quando tá jogando futebol, um time leva um gol, é normal o outro time deixar a bola com o adversário. Né? A gente não sabe se tivesse 0-0, se o Fluminense teria tido esses 15, 20 minutos de bom futebol. E assim, sim, quando o Fluminense estava fazendo mostrando um bom jogo, toque de bola, até envolvendo o Manchester City, nesse momento levou um gol aí também. Eu coloco aí como azar, nem coloco a falha do Nino, porque quem jogou futebol aí sabe que é o tipo de lance que acontece, pessoal. Não é, o jogador não fez por querer cruzar aquele, tentar cortar e meter a bola para dentro do gol, mas a partir daí, né, o Fluminense, sim, aí acabou 2-0 com 26 minutos do primeiro tempo, ficou muito difícil, né, ainda mais aí para reverter um jogo contra um adversário muito superior. Fluminense cometeu os mesmos erros que vem cometendo durante todo 2023, né, dando espaço para o adversário, jogadas, erros individuais, só que contra os egípcios, a qualidade técnica dos egípcios do Al-Ahly era diferente, assim como quando o Fluminense erra contra times brasileiros e sul-americanos, que acaba não levando gol. Mas contra o Manchester City é diferente. Cara, o Fluminense perdeu não só tecnicamente, mas também fisicamente, como os jogadores ingleses têm disposição, cara. Preparo físico dos caras é invejável. E vou além, tá? E deu para perceber que o Manchester City não estava jogando numa intensidade alta, tá? Assim, tava jogando, não é com o freio de mão puxado, seria exagerado, mas assim, não estava jogando como eles jogam na Champions League. Né? Assim como o Liverpool, quando jogou contra o Flamengo, também não estava numa intensidade tão alta, sem chegando no mais para o final do jogo. Aí o Liverpool aumentou essa intensidade, mas assim, o time dos caras é muito mais técnico, muito mais técnico. E eu acho que aí o Diniz deu um certo mole. A gente não está aqui para crucificar o Diniz, pelo contrário, o Diniz hoje, para mim, é um dos melhores técnicos do mundo, assim como isso não foi o melhor técnico do Fluminense até hoje, né? Porque é um cara que faz diferente, diferenciado de todos os outros, né? Mas eu acho que sim, cara. Quando tomou o segundo gol, o Diniz tinha que ter mexido. Já estava bem claro que o Ganso estava andando em campo, cara. Se você tem um jogador como um Ganso que está andando no maior jogo do Fluminense, da vida do Fluminense, o jogador não está se dedicando, eu acho que você tem que tirar ele, cara. E estava notório que o Fluminense estava perdendo no meio de campo. Né? Logo depois do 2-0 aos 26, eu reparei umas 2, 3 lances aí que o Ganso não estava chegando na bola. Eu acho que aí partiu um pouco do Ganso também. Cara, se dedicar, irmão.
Vamos falar aqui do Felipe Melo. O Felipe Melo joga 45 minutos, se dedica ao máximo. Aí, quando dá uns 10, 15 minutos do segundo tempo, ele todo jogo pede para sair. Por quê? Ele se dedica, cara, nesses 60 minutos, ele se dedica o máximo, ele dá o máximo de si e pede para sair. A pergunta que eu faço para vocês: por que o Ganso não faz isso? Por que o Ganso não joga lá 45 minutos correndo que nem um louco, que deveria ter corrido, porque foi o jogo do ano do Fluminense, não correu? É o único jogador, assim, não é se queixar, assim, mas é o único jogador que a gente faz uma ressalva. É um jogador que tem talento pra caramba, de sobra, a gente sabe disso, assim, mas ele faz a diferença no Campeonato Brasileiro, faz a diferença em alguns jogos da Libertadores. Agora, quanto o maior time do mundo, cara, se você entra em campo sem se dedicar 100%, é só você ver o histórico. Os últimos brasileiros que ganharam dos times europeus, cara, todos correndo pra caramba, entendeu? Correndo pra caramba. E o Fluminense estava perdendo muito, né, em cima ali do meio de campo. E o Diniz tinha que ter mexido, tinha que ter botado o Lima logo no primeiro tempo, mas a gente aí, o treinador brasileiro, é uma crítica não só ao Diniz, mas todos os treinadores brasileiros não gostam de mexer no primeiro tempo. Né? Ou teria que ter tirado o Ganso junto com o Marcelo também, que fez uma partida ruim, abaixo, ou ter colocado o Diogo Barbosa, de repente o Marcelo no meio no lugar do Ganso, era uma outra possibilidade, tinha que ter mexido. Né? Porque, cara, Ganso andando no primeiro tempo me chamou muita atenção. E pior, ele voltou no intervalo sem ter mexido, foi de mexer só depois com os 15 minutos, 10, 15 minutos do segundo tempo, que ele foi botar o Lima e o John Kennedy. Né? Eu acho que quando tomou o 2-0, era aquele tipo de jogo que você tinha que mexer, botar o John Kennedy, meter o Lima ou até o Alexander, tirar o Marcelo, tirar o Ganso, tinha que mexer, dar uma energia nova para o time, tirou o Keno só no segundo tempo também, enfim. Mas isso pelo menos, né, gente? O Fluminense vai vencer. Não, o Fluminense não vai vencer. O Fluminense não vai vencer, pessoal. A diferença técnica é muito grande, muito grande. Parece dois esportes diferentes, né? O que o Manchester City joga e o que o Fluminense joga. Apesar do Fluminense jogar um belo futebol, tá? O melhor futebol da América Latina hoje é o do Fluminense. Tá? O Fluminense, não à toa, eliminou grandes campeões aí da América do Sul, eliminou o Inter, ele deu uma goleada assim, daquelas de cinema contra o River Plate, um dos maiores times do mundo, né? Passou pelo grande Olímpia também, com grandes conquistas, deu uma goleada numa final de Campeonato Carioca em cima do maior rival, 4-1, né? Então, assim, o Fluminense teve um ano assim, espetacular, pessoal, mas a gente não está analisando o jogo contra o Manchester City, que eu acho sim que o Fluminense poderia ter perdido de menos, essa é a verdade. Né? O placar ficou feio. É vexame? Não, eu não considero vexame. Se vexame, se a gente levar em consideração que for a maior goleada, né, que o time brasileiro levou, junto do Santos também, aquele Santos jogou contra o Barcelona, levou de 4-0, só que o Santos jogou mais fechado. Né? E, de repente, se o Fluminense jogasse com mais cautela, poderia perder de menos? Poderia. O que eu estou dizendo é o seguinte: eu entendi o Diniz ter jogado com um time que sempre jogou, eu também faria o mesmo. É o time que estava dando certo. O Fluminense foi para cima, não se acovardou, como os outros times brasileiros fizeram, ou até o japonês do Raya Reds, né? Por isso que perderam até de pouco, que ficaram o tempo inteiro na defesa. Né? O Fluminense tentou ir para o jogo, só que a diferença técnica é muito grande. Mas aí que eu falo é o seguinte: quando você toma o segundo gol, você está vendo que o estilo de jogo não dá para ir para frente, não dá para se jogar contra o Manchester City, você tinha que mexer, mudar o esquema, ou botar energia, né? Energia nova, botar o Lima no Ganso, né? De repente um John Kennedy, mudar o estilo, cara, para dar uma segurada. Mas não foi mexer, ainda foi para o segundo tempo, substituições tardias, né? E isso prejudicou muito o Fluminense no primeiro tempo, até que soube jogar, grande parte, conforme já falei, uns 15, 20 minutos, mas no segundo tempo, cara, realmente a bagunça ficou grande, né? E a vaca deitou, né? Mas isso não tira o mérito do Fluminense em 2023. A gente lembra aqui, se a gente fizer um apanhado dos principais jogadores do Campeonato Brasileiro para pegar esse Manchester City, tá arriscado tomar uma outra goleada. Tá, pessoal? O time dos caras é muito bom. A verdade é essa, e não tem como ter um baita treinador também, que até elogiou muito o Diniz no final, na coletiva, né, o trabalho de jogo do Diniz. Né? Então, assim, se o Fluminense tivesse o poder, né, a grana que o Manchester City tem, e o Diniz pudesse contratar jogadores que o Guardiola tem em mãos, seria outra história. Mas não é isso, né, pessoal? Então, assim, o Fluminense fez um belo ano de 2023. Só acho que o placar poderia ter sido menor, né? Muito aí, eu digo,
pelo Fernando Diniz aí não ter enxergado o jogo, principalmente depois do 2-0, ter colocado um pouco mais de jogadores novos, ter tirado quem não estava correspondendo, né? Como o próprio Ganso, Marcelo também, enfim. Ficou feio no final. Eu acho que esse é o resumo, né, desse Manchester City e Fluminense. A gente bate palma aqui de novo para o Diniz. O Diniz que está na seleção brasileira, está fazendo um ano super vitorioso, assim como o Fluminense. E no final também é o tal do Grealish, né, o inglês lá, que super valorizado. É um bom jogador, tá? Mas assim, não é essa Coca-Cola toda, mas arrumou confusão lá com o Martinelli, né? Fez olé, cantou olé, enfim, é uma coisa que, sinceramente, estranha, né, pra gente aqui, porque não há necessidade, uma besteira muito grande. Ano que vem o Fluminense pode voltar, né, para o Mundial, ganhando a Libertadores, então acho que vai ser o último ano que um time brasileiro vai realmente conseguir ganhar, né, tentar pelo menos lutar por um Mundial, porque em 2025 já vai mudar o regulamento, e com muito mais times europeus fica muito mais difícil aí de conquistar. É isso, pessoal. Grande abraço, não se esqueça de se inscrever no canal Resenha de Primeira. Eu acho que foi triste, mas não humilhante. É isso.